Você já se perguntou o que realmente acontece quando decide parar de lutar sozinho e confiar plenamente em Deus? Imagine por um momento que, em vez de carregar todas as suas preocupações e batalhas por conta própria, você pudesse entregá-las a um poder maior do que você. Como isso mudaria sua vida? Talvez você esteja enfrentando desafios que parecem insuperáveis. Sinta que seus esforços não são suficientes ou simplesmente esteja buscando uma conexão mais profunda com o divino. Pare de lutar sozinho. Descubra o que acontece quando você tem fé e confia plenamente em Deus. Não é apenas uma mensagem de esperança, mas um convite para experimentar uma relação mais próxima e dependente de Deus. Hoje, convido você a abrir seu coração e mente para descobrir as profundas verdades bíblicas que nos ensinam a confiar em Deus a cada passo do nosso caminho. Não importa quão pequena pareça sua fé agora, Deus pode multiplicá-la e usá-la para mover montanhas em sua vida. Então fique comigo até o final desta mensagem, porque juntos vamos explorar como uma fé sólida e uma confiança plena em Deus podem transformar sua realidade de maneiras que você nunca imaginou. Antes de começar, quero que declare em voz alta: com fé em Deus, deixo de lutar sozinho e abraço a paz e o propósito que Ele tem para a minha vida. Que esta declaração seja o primeiro passo em direção a uma vida cheia de confiança, paz e direção divina. Número 1. Jesus lhes disse: por causa da vossa pouca fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para lá, e ele passará, e nada vos será impossível. Mateus 17:20. Deixa eu te dizer algo. A fé tem um poder impressionante, e não importa se você sente que é pequena. Jesus nos deixou um ensinamento profundo quando disse que, se tivéssemos fé como um grão de mostarda, poderíamos mover montanhas. Parece incrível, não é? Mas observe o contexto dessas palavras. Jesus as disse aos discípulos depois que eles não conseguiram libertar o menino de um espírito impuro. Ele não os repreendeu completamente, mas apontou algo essencial. O problema não era o tamanho da fé deles, mas como eles estavam limitando o seu potencial. Isso já aconteceu com você? Ter fé, mas não confiar completamente no que Deus pode fazer com ela? Pensemos na semente de mostarda por um momento. É minúscula, provavelmente uma das menores sementes que você pode encontrar. No entanto, quando é plantada e cuidada, cresce até se tornar uma árvore forte, grande o suficiente para oferecer abrigo às aves. Jesus não escolheu essa metáfora por acaso. Ele está nos dizendo que não se trata do tamanho inicial da nossa fé, mas do potencial imenso que ela carrega dentro de si. É como se ele estivesse dizendo: você não precisa começar com algo grandioso, apenas confie no que posso fazer com o pouco que você tem. Agora, como uma fé tão pequena pode mover montanhas? Porque não se trata da força da nossa fé, mas de onde ela está depositada. Quando confiamos em Deus, estamos nos conectando ao Criador do universo, aquele que colocou cada estrela em seu lugar e que tem poder sobre todas as coisas. A fé, mesmo que pareça pequena, nos une a essa força infinita. Não importa o tamanho da sua fé, porque é Deus quem move as montanhas. Mas eu sei que a vida pode nos fazer duvidar. As montanhas que enfrentamos podem parecer intransponíveis. Problemas familiares, dificuldades financeiras, doenças, sonhos quebrados. E é nesses momentos que as palavras de Jesus ganham vida. Ele não disse que não haveria montanhas. Na verdade, ele assumiu que haveria. Mas também deixou claro que, com fé, podemos enfrentá-las e superá-las. Nem sempre será fácil, mas cada passo de fé que dermos será um testemunho da fidelidade de Deus. Você percebe o que isso significa na prática? Quando enfrentar um problema que parece impossível, não precisa resolvê-lo imediatamente. Às vezes, o único que você pode fazer é dar um pequeno passo, confiar um pouco mais em Deus e agir conforme essa fé. É como plantar a semente. Você não verá a árvore imediatamente, mas com o tempo, essa fé crescerá, e as montanhas que antes pareciam imóveis começarão a se mover. E aqui está algo ainda mais profundo. Quando vivemos com essa fé, nossa perspectiva muda. Começamos a ver os desafios como oportunidades para Deus ser glorificado em nossas vidas. Essa fé nos dá uma força interior que não vem de nós, mas do Espírito Santo que nos guia e fortalece. Como não se maravilhar com isso? A fé não apenas transforma nossas circunstâncias, ela nos transforma de dentro para fora. Talvez você esteja se perguntando como cultivar essa fé. Primeiro, ore. Fale com Deus e peça para Ele ajudá-lo a confiar mais nele. Segundo, leia sua palavra. Os testemunhos de sua fidelidade na Bíblia são um lembrete constante do que Ele pode fazer. E terceiro, haja.
Dê esse passo, mesmo que pareça pequeno, e você verá Deus agir de maneiras que você nunca imaginou. Então hoje, quero desafiá-lo. Identifique qual é a sua montanha. Pode ser qualquer coisa que esteja impedindo você ou que pareça impossível de superar. E então, confie em Deus. Pegue a sua fé, mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda, e entregue a Ele. Porque eu te garanto uma coisa, quando você faz isso, não há montanha que não possa ser movida. Número 2. Ora, a fé é a certeza daquilo que se espera e a prova das coisas que não se veem. Hebreus 11. A fé, segundo Hebreus, não é apenas um conceito abstrato ou uma ideia bonita para acalmar a alma. É certeza, é convicção. A certeza daquilo que se espera e a prova das coisas que não se veem. E isso, deixe-me te dizer, muda tudo, porque a fé não se trata do que já está em suas mãos ou do que você pode tocar. É algo muito mais profundo. É a capacidade de acreditar, com todo o seu ser, que Deus cumprirá suas promessas, mesmo quando não há sinais visíveis de que isso acontecerá. Pense nisso. A certeza daquilo que se espera não é uma esperança vazia ou um simples "vamos ver se acontece". Não, a fé, segundo a Bíblia, é uma confiança ativa. É como dizer, eu sei que Deus vai agir, mesmo que eu ainda não veja como Ele fará isso. E esse tipo de certeza te dá paz no meio do caos, te fortalece na incerteza, te sustenta quando as coisas não fazem sentido. Porque você sabe, não por sua própria força, mas pela fidelidade de Deus, que tudo tem um propósito. Você já parou para pensar como é possível ter essa certeza? Não é porque você é otimista por natureza, mas porque colocou sua confiança naquele que nunca falha. Deus não mente, e sua palavra é verdade. Se Ele disse algo, Ele cumprirá. É por isso que a fé não depende das circunstâncias, mas de quem Deus é. E essa é a base do nosso relacionamento com Ele. Sem fé, como você poderia confiar? Como poderia entregar suas preocupações e descansar em suas promessas? Agora vamos falar sobre a convicção das coisas que não se veem. Aqui é onde a fé se torna ainda mais desafiadora, porque vivemos em um mundo que nos diz que o único real é aquilo que você pode tocar, medir ou provar. Mas Deus nos chama para algo mais profundo, acreditar no invisível, no que está além da nossa compreensão humana. E não é uma crença cega, é uma confiança baseada em quem Deus é e no que Ele tem demonstrado ao longo da história. Por exemplo, veja Abraão. Deus prometeu que ele seria pai de multidões, mas no momento em que recebeu essa promessa, ele não tinha filhos. Sua esposa, Sara, era estéril e ambos já eram idosos. De uma perspectiva humana, não havia esperança. Mas Abraão acreditou. Por quê? Porque ele confiava que Deus era capaz de cumprir sua palavra, mesmo quando ele não podia ver como isso aconteceria. E Deus cumpriu. Esse é o tipo de fé que transforma vidas. E eu te pergunto, em qual área da sua vida você precisa dessa convicção hoje? Talvez você esteja enfrentando um problema que parece impossível de resolver. Talvez esteja esperando por um milagre, mas não vê nenhuma mudança. Deixe-me te lembrar de algo. Você não precisa ver para crer, você precisa crer para ver. A fé te permite caminhar em direção ao desconhecido com confiança, sabendo que Deus já está lá, preparando o caminho. Essa fé não é algo que simplesmente aparece, ela é cultivada, fortalecida. Como? Passando tempo com Deus, lendo sua palavra, conversando com Ele em oração, cercando-se de uma comunidade de crentes que te encoraje e te lembre da fidelidade de Deus. A fé cresce quando você decide confiar repetidas vezes, mesmo quando as circunstâncias não fazem sentido. E isso não significa que tudo será fácil. A fé não elimina as provas, ela te dá força para enfrentá-las. É como uma âncora que te mantém firme quando as ondas tentam te arrastar. E à medida que você vê Deus agir, mesmo nas pequenas coisas, sua fé se aprofunda. Porque a fé não é apenas sobre receber milagres, é sobre transformar seu coração e sua perspectiva. Hoje, quero te desafiar a viver com essa certeza e convicção. Qual promessa de Deus você precisa acreditar de todo o coração? Tire um momento para pensar nisso, e quando o fizer, entregue essa situação a Deus. Confie que Ele está trabalhando, mesmo que você não veja. Porque quando você vive com fé, começa a ver além das limitações humanas e a experimentar o sobrenatural. Vamos orar juntos. Senhor, hoje queremos ter essa certeza e convicção que vem de Ti. Ajuda-nos a confiar no que não vemos, a esperar com paciência Tuas promessas e a viver cada dia sabendo que Tu és fiel. Fortalece nossa fé, Senhor, e usa-a para nos transformar e nos aproximar mais de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Número 3. De sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17.
A fé não nasce do nada, não é algo que simplesmente aparece de repente. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. É o que Paulo nos ensina em Romanos 10:17. E deixe-me te dizer, essa verdade é mais profunda do que parece à primeira vista. Afinal, como podemos acreditar em algo que nunca ouvimos antes? Como poderíamos confiar em Deus se não conhecêssemos sua voz, sua mensagem, sua verdade? Tudo começa pelo ouvir, mas não é qualquer tipo de ouvir. Não se trata apenas de captar palavras com os ouvidos, mas de recebê-las no coração. Veja que Paulo escreveu isso em um contexto onde explicava como a salvação é acessível tanto para judeus quanto para gentios. Ele deixa claro que a mensagem de Deus está disponível para todos, mas para que a fé desperte, é preciso que alguém ouça essa mensagem primeiro. Não é fascinante como isso funciona? A palavra de Deus tem um poder único, ela é viva, transformadora e capaz de abrir nossos olhos para a realidade espiritual. Mas para que isso aconteça, precisamos nos expor a ela, estar atentos e ouvi-la com intenção. E aqui está algo importante. Não estamos falando de ouvir por hábito, como quem ouve um barulho de fundo. Estamos falando de um ouvir que se conecta com a alma. É um ato espiritual. É permitir que a palavra de Deus penetre em nossas vidas, nos confronte, nos transforme. Porque quando ouvimos a palavra de Deus com um coração disposto, algo muda dentro de nós. Nossa fé começa a criar raízes, ela se fortalece, ela se expande. A palavra de Deus é como a água que nutre a semente da fé. Sem ela, a fé seca. Por isso é tão crucial que façamos da Bíblia uma parte central de nossas vidas. Não como um livro que lemos para cumprir uma obrigação religiosa, mas como uma fonte de vida. Cada vez que lemos um versículo, ouvimos um sermão ou meditamos em uma passagem, nossa fé é renovada. Mesmo nos momentos em que parece que não estamos entendendo tudo, a palavra de Deus está trabalhando em nós, plantando sementes que darão frutos no momento certo. Pense nisso. Quando você tira um tempo para ouvir a palavra de Deus, está criando um espaço na sua vida para que sua voz seja mais clara do que qualquer outra coisa. Em um mundo cheio de ruídos e distrações, precisamos dessa clareza. Porque a fé não é apenas acreditar em algo abstrato, é confiar em alguém real, Deus. E essa confiança cresce quando passamos tempo ouvindo sua voz e conhecendo-o mais profundamente. E não se trata apenas de ouvir uma vez e pronto. A fé é construída de forma contínua. É como ir à academia para fortalecer os músculos. Você precisa fazer isso regularmente. Da mesma forma, nossa fé precisa ser alimentada constantemente pela palavra de Deus. Ouvir sua voz de diferentes formas, na leitura pessoal, nas mensagens compartilhadas em comunidade, na meditação silenciosa. Cada uma dessas práticas fortalece nossa fé e nos prepara para enfrentar os desafios da vida. Você já sentiu que sua fé está vacilando? Que as circunstâncias são difíceis demais? Que as dúvidas estão começando a tomar conta? Nesses momentos, voltar à palavra de Deus é como voltar para casa. É lá que você encontra consolo, direção e uma esperança renovada. Porque a palavra de Deus não apenas nos fortalece, mas também nos dá a perspectiva correta. Ela nos lembra de que mesmo que não vejamos o quadro completo, Deus está no controle. Ela nos chama a confiar, a acreditar, a caminhar pela fé e não pela visão. Hoje, quero te encorajar a reservar um momento para ouvir a palavra de Deus de uma maneira nova. Abra sua Bíblia, ouça uma mensagem, medite em um versículo. Faça isso com o coração aberto, esperando que Deus fale com você. Porque quando você dá espaço para a palavra de Deus em sua vida, a fé começa a florescer. Não importa quais sejam suas circunstâncias, essa fé te levará a caminhar com a certeza de que Deus está com você, de que suas promessas são reais e de que sua palavra nunca volta vazia. Número 4. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Tiago 1:6. Quando oramos, será que fazemos isso realmente com fé ou deixamos que a dúvida tome o controle? Tiago 1:6 nos coloca diante de um espelho espiritual. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. E aqui está algo importante. A fé não é apenas um requisito para que nossas orações sejam ouvidas. É a chave para nos mantermos firmes em meio a qualquer tempestade. A instrução de Tiago é clara: pedir com fé e não duvidar. Mas o que isso realmente significa? Pedir com fé não é um ato automático, nem algo que simplesmente acontece quando queremos algo. É um reflexo da nossa confiança total em Deus, em seu caráter
em seu poder e em sua perfeita vontade. E perceba o alerta sobre a dúvida. Tiago a compara a uma onda do mar que se move de um lado para outro sem direção nem estabilidade. Alguma vez você já se sentiu assim? Como se seus pensamentos e emoções fossem levados pelos ventos da incerteza? É isso que a dúvida faz. Ela nos desconecta da certeza de que Deus pode e quer agir em nossa vida. A dúvida não afeta apenas nossas orações, afeta nosso relacionamento com Deus. Porque, no fundo, duvidar é questionar se Deus realmente cumprirá o que prometeu. É como se, ao mesmo tempo em que pedimos algo, disséssemos: Senhor, não tenho certeza se o Senhor pode fazer isso. E isso não apenas enfraquece nossa fé, mas também nos rouba a paz. Nos torna pessoas instáveis, cheias de ansiedade e medo. Mas aqui está a boa notícia. A fé é como um músculo e podemos fortalecê-la. Como fortalecê-la? Primeiro, passando tempo com Deus. A fé se alimenta da verdade da sua palavra. Quanto mais conhecemos quem Deus é, mais confiamos no que Ele pode fazer. Pense nisso. Ao ler sobre a fidelidade de Deus nas Escrituras e lembrar como Ele já agiu em sua vida, sua confiança cresce. Segundo, ore com honestidade. Deus não está buscando palavras perfeitas. Ele busca um coração sincero. Diga como você se sente, mesmo que esteja lutando contra a dúvida. Ele não vai te rejeitar por isso, mas deseja te levar a um lugar de maior confiança nele. Além disso, precisamos aceitar que a resposta de Deus nem sempre será como imaginamos. Pedir com fé não significa exigir que Deus faça as coisas à nossa maneira. Significa confiar que Ele sabe o que é melhor, mesmo quando não entendemos seu plano no momento. Essa confiança é o que nos permite dizer: Senhor, eu não sei como o Senhor vai agir, mas confio que o Senhor agirá, porque Tu és bom e Teus planos são perfeitos. E há algo poderoso na oração com fé. Ela transforma não apenas nossas circunstâncias, mas também o nosso coração. Quando oramos com fé, encontramos paz porque sabemos que Deus está no controle. A ansiedade desaparece e em seu lugar encontramos uma força interior que não vem de nós mesmos, mas dele. Não é isso que todos queremos? Essa segurança de que, aconteça o que acontecer, Deus está no controle. Hoje, quero te encorajar a dar um passo a mais na sua vida de oração. Identifique aquelas áreas em que a dúvida tentou se infiltrar. Talvez você tenha orado por algo por muito tempo e não veja a resposta. Talvez você esteja cansado, achando que nada vai mudar. Mas deixe-me te dizer, Deus ouve cada oração. Ele vê seu coração e está trabalhando, mesmo que você não perceba agora. Então, quando orar, faça isso com fé. Declare as promessas de Deus. Lembre-se da fidelidade dele. E, acima de tudo, não permita que a dúvida apague a certeza de que ele pode fazer mais do que você pode imaginar. Se hoje você está enfrentando uma situação que parece impossível, quero te convidar a orar comigo. Senhor, hoje nos colocamos diante de Ti com fé. Reconhecemos que às vezes permitimos que a dúvida nos desvie, mas queremos confiar completamente em Ti. Ajuda-nos a pedir com fé, sabendo que Tu és fiel e poderoso para cumprir Tuas promessas. Renova nossa confiança em Ti, Senhor, e dá-nos força para esperar no Teu tempo perfeito, em nome de Jesus. Amém. Número 5. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11:6. Sem fé, simplesmente é impossível agradar a Deus. É o que diz Hebreus 11:6, e essa não é uma afirmação qualquer. É uma verdade profunda que nos convida a examinar a essência do nosso relacionamento com Deus. Porque, se você parar para pensar, tudo na nossa vida espiritual começa e se sustenta pela fé. Fé para acreditar que Deus existe, fé para confiar que Ele é quem diz ser e fé para buscá-lo de todo o coração, sabendo que Ele recompensa aqueles que o fazem. Quando falamos em agradar a Deus, não estamos falando de cumprir uma lista de regras ou tentar merecer o seu amor, não. Agradar a Deus significa viver de forma que reflita nossa confiança nele, nossa dependência total do seu caráter, do seu poder, do seu amor. E como fazemos isso? Por meio de uma fé genuína e ativa. Não uma fé superficial que desaparece ao menor problema, mas uma fé que se mantém firme, que é demonstrada em como vivemos, como oramos, como enfrentamos as adversidades. Perceba que esse versículo nos apresenta dois aspectos fundamentais da fé: acreditar que Deus existe e acreditar que Ele recompensa aqueles que o buscam. E aqui está algo poderoso. Não se trata apenas de reconhecer que há um Deus distante, desconectado. Não.
Trata-se de crer em um Deus pessoal, próximo, que está ativo em nossas vidas. Um Deus que ouve nossas orações, que conhece nossos corações e que se alegra em responder quando o buscamos com sinceridade. Mas vamos mais fundo. O que significa buscar a Deus? Não é simplesmente frequentar a igreja ou ler um versículo ocasionalmente. Buscar a Deus é um ato intencional. É dedicar tempo para conhecê-lo, para ouvir sua voz, para alinhar nossa vida com a sua vontade. É orar não apenas quando precisamos de algo, mas para construir um relacionamento com Ele. É ler sua palavra, não como uma obrigação, mas como um desejo de entender o seu coração. Essa busca ativa é o que agrada a Deus, porque demonstra que confiamos nele, que o valorizamos acima de tudo. E é aqui que entra a recompensa. Porque sim, Deus recompensa aqueles que o buscam. Mas não pense apenas em recompensas materiais ou em soluções rápidas para seus problemas. A maior recompensa que podemos receber ao buscar a Deus é sua presença. É experimentar sua paz em meio à tempestade, sua orientação quando não sabemos qual caminho tomar, seu amor quando nos sentimos sozinhos. E claro, também há bênçãos tangíveis, porque Deus é um Pai generoso. Mas essas são um reflexo externo de algo muito mais profundo, um relacionamento vivo e crescente com Ele. A fé, no entanto, não surge automaticamente. Ela é cultivada, fortalecida com o tempo. Como? Passando tempo com Deus, lembrando da sua fidelidade, cercando-se de uma comunidade de crentes que te incentive e inspire. A fé também se fortalece ao agir com base nela, mesmo quando não entendemos completamente o plano de Deus. Porque ao darmos passos de fé, vemos como Deus trabalha, e isso fortalece ainda mais nossa confiança nele. Então, deixe-me te perguntar, você está vivendo uma fé que agrada a Deus? Não se trata de perfeição, mas de intenção. Você o está buscando com sinceridade? Confia que ele tem um plano, mesmo quando não entende? Se a resposta for não, ou mesmo se você sente que sua fé está fraca, não se preocupe. Deus não espera que você tenha uma fé perfeita. Ele só quer que você o busque, que o deixe agir em sua vida. Quero encorajá-lo a reservar um momento hoje para refletir sobre isso. Fale com Deus, diga: Senhor, quero te agradar. Ajuda-me a ter uma fé que te honre, uma fé que confie plenamente em ti. Quero te buscar com sinceridade e viver de uma forma que reflita meu amor e minha confiança em ti. Porque quando você faz isso, não apenas agrada a Deus, mas também abre a porta para que Ele faça coisas incríveis em sua vida. E lembre-se, Deus é galardoador, não porque precisamos ganhar o seu amor, mas porque Ele ama abençoar seus filhos. Então busque a Deus com fé, confie que Ele está com você, porque ao fazer isso você não apenas o agrada, mas também descobre a alegria e a paz que vem de caminhar ao lado dele. Número 6. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. A salvação não é algo que possamos ganhar, comprar ou merecer. É um presente imenso que Deus nos dá por pura graça. Efésios 2:8 diz claramente: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Deixe-me te perguntar algo. Você já recebeu um presente tão especial que te deixou sem palavras? É exatamente isso que é a salvação, mas elevada a um nível que vai além de qualquer coisa que possamos imaginar. A graça é algo que quebra nossos conceitos. Não é um pagamento pelo que fazemos, nem uma recompensa por nossas boas ações. É o favor imerecido de Deus. Ele nos ama tanto que nos oferece salvação sem que precisemos fazer nada para merecê-la. E sei que às vezes isso é difícil de entender. Vivemos em um mundo onde tudo parece depender do nosso esforço, de quanto trabalhamos ou conquistamos. Mas aqui está o radical. A graça de Deus não funciona assim. Não importa quão longe você tenha caído, quantos erros tenha cometido ou o quanto sinta que não é suficiente. Deus não baseia seu amor no seu desempenho. Sua graça é um presente, puro e perfeito. Mas há algo importante. Embora a graça seja gratuita, ela não é imposta. Deus nos dá a liberdade de aceitá-la ou rejeitá-la, e é aí que entra a fé. A fé é essa ponte que nos conecta à graça de Deus. É como estender as mãos para receber o presente. Não é complicado, mas exige confiança. Não apenas no que Deus pode fazer, mas em quem Ele é. É acreditar que sua promessa de salvação é verdadeira e que seu amor é real. A fé, nesse contexto, não é uma fé passiva. Não é apenas um pensamento positivo ou um espero que funcione. É uma confiança ativa, uma decisão de acreditar no que Jesus fez por nós na cruz. É olhar para a cruz e dizer: eu sei que isso é suficiente. Sei que minha salvação não depende de mim, mas de ti. E essa fé não só nos salva, ela nos transforma. Porque quando aceitamos a graça de Deus, tudo muda.
Nossos corações se enchem de gratidão, nossa perspectiva é renovada e nossa vida começa a refletir a luz de Cristo. No entanto, quero ser honesto com você. Nem sempre é fácil viver com essa verdade. Às vezes as dúvidas nos atacam. Às vezes pensamos que não somos dignos ou que precisamos fazer algo a mais para merecer o favor de Deus. Mas aqui está o segredo. A graça de Deus não depende de nós, mas dele. Não se trata de quão perfeitos somos, mas de quão perfeito é seu amor. Então, como vivemos em resposta a essa graça? Primeiro, com gratidão. Cada dia é uma oportunidade para agradecer a Deus pelo que Ele fez por nós. Essa gratidão não se expressa apenas em palavras, mas em como vivemos. Ao servir aos outros, ao amar como Ele nos ama, ao compartilhar esse presente com aqueles ao nosso redor. Segundo, renunciando à mentalidade de merecer a salvação. Podemos descansar no fato de que Deus já fez tudo o que era necessário. E terceiro, lembrando quem somos em Cristo, filhos e filhas de Deus, redimidos pela graça e chamados para um propósito eterno. Pense nisso. O que aconteceria se você parasse de tentar ganhar o que já foi dado? O que aconteceria se você simplesmente recebesse o presente da salvação com fé e permitisse que Deus fizesse sua obra em sua vida? Não há nada mais libertador do que saber que você não precisa carregar o peso de salvar a si mesmo. Jesus já fez isso. Tudo o que você precisa fazer é crer. Hoje quero te convidar a dar esse passo de fé. Se você nunca aceitou o presente da salvação, este é o momento. Ou, se você já aceitou, mas tem se sentido preso na dúvida ou na culpa, volte para a cruz. Diga a Deus: obrigado pela tua graça, obrigado por me salvar. Ajuda-me a viver em resposta a esse presente, confiando em Ti e permitindo que minha vida reflita Teu amor. Vamos orar juntos. Senhor, obrigado pela Tua graça imerecida. Obrigado porque em Ti temos salvação, não por nossas obras, mas pelo Teu amor infinito. Hoje decidimos viver com fé, confiando que Tu és suficiente. Ajuda-nos a refletir essa graça em nossas vidas, a ser luz para os outros e a nunca esquecer o presente tão maravilhoso que nos deste. Em nome de Jesus, amém. Número 7. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3:5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. O que isso realmente significa? Por que é tão importante depositar toda a nossa confiança em Deus e não depender apenas do que acreditamos saber? Provérbios 3:5. Não é apenas um bom conselho. É um convite para nos rendermos à sabedoria divina e permitirmos que Deus tome o controle de nossas vidas. Mas sejamos honestos, isso nem sempre é fácil, não é? Confiar completamente significa abrir mão do controle, e isso pode assustar. Gostamos de pensar que temos tudo sob controle, que sabemos o que estamos fazendo. Mas a verdade é que a nossa prudência, nossa lógica, por mais bem intencionada que seja, tem limites. A nossa sabedoria humana é como um farol com uma luz fraca. Ela ilumina apenas um pequeno trecho do caminho, mas não consegue revelar tudo o que está por vir. E é aí que entra a confiança em Deus. Ele vê o panorama completo. Ele conhece o fim desde o princípio. Nada o surpreende. Por isso, quando deixamos de depender do nosso próprio entendimento e confiamos na direção dele, os nossos caminhos começam a ser endireitados. Mas essa confiança não é algo passivo. Não é simplesmente dizer: Deus, eu confio em Ti, e depois continuar fazendo as coisas do nosso jeito. É uma decisão ativa, diária, de reconhecê-lo em cada passo que damos. Reconhecer a Deus em todos os nossos caminhos significa convidá-lo para cada aspecto da nossa vida. Não apenas para os grandes problemas ou decisões importantes, mas também para as pequenas coisas, como tratamos os outros, como gerenciamos nosso tempo, como usamos os recursos que Ele nos deu. É dizer: Senhor, quero que Tu sejas o centro de tudo o que faço. E mais do que isso, é consultá-lo, buscar sua orientação e depois agir conforme Ele revela. Há algo maravilhoso na promessa deste versículo. Quando fazemos isso, Ele endireita as nossas veredas. Você consegue imaginar isso? Os caminhos que antes eram confusos, cheios de curvas inesperadas, começam a ter clareza. Isso não significa que tudo será fácil ou que não haverá obstáculos, mas significa que Deus nos levará pelo melhor caminho, mesmo quando não entendemos por que as coisas acontecem como acontecem. Muitas vezes, queremos depender da nossa lógica porque sentimos a necessidade de uma solução imediata. Mas confiar em Deus exige paciência. É um ato de fé que diz: Senhor, mesmo que eu não entenda isso agora, confio que Tu sabes o que é melhor para mim. E essa confiança traz paz.
Ela nos liberta da ansiedade de tentar resolver tudo por conta própria. Deixe-me contar algo. Existem tantas histórias de pessoas que experimentaram Deus endireitando seus caminhos quando confiaram plenamente nele. Talvez você conheça alguém que orou pedindo direção para uma decisão difícil e, em vez de seguir o que parecia lógico, escolheu seguir a orientação de Deus. Talvez essa pessoa tenha deixado um emprego seguro para seguir um chamado ou assumido um risco que não fazia sentido naquele momento, mas que acabou sendo a melhor decisão da vida dela. Sabe por quê? Porque quando Deus guia, Ele sempre leva a um lugar de propósito. Quero encorajá-lo a fazer uma pausa hoje e refletir. Há áreas em sua vida onde você está confiando mais no seu próprio entendimento do que em Deus. Você está tentando resolver algo sozinho porque acha que não tem tempo para esperar a resposta dele. Desafio você a entregar essa situação a Deus. Diga: Senhor, não quero depender do meu próprio entendimento. Quero confiar em Ti de todo o meu coração. Dirige os meus passos e endireita os meus caminhos. E se você está em um momento de incerteza, quero que saiba que você não está sozinho. Deus não te abandonou. Talvez você não entenda o que Ele está fazendo agora, mas a promessa dele permanece. Ele endireitará as suas veredas. Então, mantenha a fé. Continue buscando a orientação dele. E lembre-se de que o caminho dele é sempre melhor, mesmo quando não conseguimos vê-lo completamente. Vamos orar juntos. Senhor, queremos confiar em Ti de todo o nosso coração. Ajuda-nos a deixar de depender da nossa própria lógica e a reconhecer que a Tua sabedoria é perfeita. Guia cada um dos nossos passos e endireita os nossos caminhos, para que possamos caminhar no Teu propósito. Em nome de Jesus. Amém. Número 8. Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41:10. Não temas, porque eu estou contigo. Que promessa poderosa, não é? É como se Deus estivesse falando diretamente ao nosso coração nos momentos em que mais precisamos, nos lembrando de que não estamos sozinhos, de que, não importa o tamanho do desafio ou quão escuro pareça o caminho, Ele está ao nosso lado. Isaías 41:10 é muito mais do que um simples versículo. É uma âncora, uma declaração divina que nos assegura que, aconteça o que acontecer, Deus não apenas nos acompanha, mas nos fortalece, nos ajuda e nos sustenta. O medo é algo com que todos lidamos. Talvez nem sempre o digamos em voz alta, mas ele está lá, sussurrando dúvidas e alimentando nossa ansiedade. E sabe de uma coisa? Deus sabe disso. Por isso ele começa dizendo: não temas. Ele não diz isso como uma ordem impossível, mas como um consolo. É como se ele segurasse nossa mão e dissesse: você não precisa ter medo, porque eu estou aqui com você. Essa é a diferença entre enfrentar o medo sozinho e enfrentá-lo, sabendo que o Deus Todo-Poderoso está do nosso lado. Mas ele não para por aí. Deus também diz: não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço. Que palavras reconfortantes, porque sejamos honestos, todos nós temos aqueles dias em que sentimos que não podemos continuar. Dias em que o peso da vida parece grande demais. E aqui, Deus nos lembra de que não precisamos depender de nossas próprias forças. Ele nos dá a sua força, uma força que não se esgota, que não falha, uma força que nos permite continuar quando sentimos que não temos mais nada a oferecer. Além disso, Deus promete algo incrível. Eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Você percebe o que isso significa? Não é uma ajuda ocasional, nem condicional. É constante, fiel, inabalável. Quando ele diz sempre, ele está falando sério. Não importa se é uma grande crise ou um detalhe pequeno, Deus está lá para nos ajudar, nos levantar e nos sustentar. E ele faz isso de maneira perfeita e justa, garantindo que sua intervenção seja exatamente o que precisamos. Agora talvez você se pergunte: como podemos experimentar essa ajuda e essa força no dia a dia? Tudo começa com a confiança, com nos lembrarmos repetidas vezes de que Deus é fiel à sua palavra. É reconhecer a presença dele, mesmo quando não a sentimos. É buscá-lo em oração, em sua palavra, em cada momento de nossas vidas. Porque quando nos aproximamos dele, sua presença se torna real, palpável. E essa presença traz paz. Uma paz que não vem do fato de tudo estar resolvido, mas de saber que estamos nas mãos de Deus. Quero que você pense nisso. Quais medos você está enfrentando agora? Talvez seja algo relacionado à sua saúde, às suas finanças, à sua família ou ao seu futuro. Seja o que for, Deus já sabe e está pronto para te fortalecer, te ajudar, te sustentar. Você só precisa confiar nele. E eu sei que isso nem sempre é fácil.
Confiar frequentemente exige abrir mão do controle, algo que nem sempre estamos dispostos a fazer. Mas deixe-me te dizer uma coisa. Quando você decide confiar, quando entrega seus medos a Deus, algo incrível acontece. O medo perde o seu poder, porque você não está mais enfrentando suas batalhas sozinho. Você tem o Deus do universo lutando por você. Há tantas histórias de pessoas que experimentaram essa verdade, pessoas que em seus momentos mais sombrios decidiram se apegar a essa promessa de Isaías 41:10. E mesmo que as circunstâncias não mudassem imediatamente, elas encontraram uma força e uma paz que só podem vir de Deus. Essa mesma promessa é para você. Não importa o tamanho do seu medo, Deus é maior. Quero te convidar hoje a tirar um momento para refletir. Fale com Deus. Diga a Ele o que está no seu coração. Entregue seus medos a Ele. E lembre-se destas palavras. Não temas, porque eu estou contigo. Faça delas suas. Escreva-as, medite nelas. Lembre-se delas quando as coisas ficarem difíceis. Porque Deus não falha, sua promessa é fiel. Vamos orar juntos. Senhor, obrigado pela tua promessa de estar conosco. Obrigado porque em meio ao medo, tu nos fortaleces, nos ajudas e nos sustentas. Hoje entregamos nossos medos em tuas mãos. Ajuda-nos a confiar plenamente em ti, a caminhar com a certeza de que não estamos sozinhos. Em nome de Jesus. Amém. Número 9. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplicas, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Filipenses 4:6. Não ande ansioso. Pense nisso. É uma instrução, mas também um convite. Filipenses 4:6 nos lembra que não precisamos viver sobrecarregados de preocupações ou consumidos pela ansiedade. Em vez disso, Paulo nos oferece uma solução divina. Apresente seus pedidos a Deus, fale com Ele em oração e faça isso com ações de graças. E então a paz de Deus, aquela que excede todo o entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. A ansiedade é algo com que todos lidamos em algum momento. Aquela sensação de que algo está errado ou pode dar errado nos rouba a paz e enche nossa mente de perguntas. O que acontecerá amanhã? Como vou resolver isso? Mas aqui está o incrível. Deus não nos deixa enfrentar isso sozinhos. Ele nos dá uma ferramenta poderosa, a oração. Não qualquer oração, mas uma oração acompanhada de gratidão. Porque quando apresentamos nossas preocupações a Deus, reconhecemos que Ele tem o controle, que Ele ouve e que pode agir em qualquer circunstância. Paulo não diz para ignorarmos nossas preocupações. Ele nos orienta a levá-las a Deus, a colocá-las diante dele com sinceridade, sem filtros, exatamente como são. Você já fez isso? Às vezes tentamos resolver tudo sozinhos, pensando que precisamos ser fortes ou que nossas preocupações não são grandes o suficiente para incomodar a Deus. Mas aqui está a verdade. Deus quer ouvir cada detalhe do que se passa no seu coração. Ele se importa com o que te preocupa. E há algo mais. Paulo não apenas nos diz para orar, mas para fazermos isso com ações de graças. Isso muda tudo. A gratidão não elimina automaticamente os problemas, mas transforma nossa perspectiva. Nos ajuda a focar no que Deus já fez, em vez de ficarmos presos no que ainda não aconteceu. Nos lembra que, mesmo em meio às nossas lutas, há motivos para agradecer. Talvez seja pela força que Deus nos dá, pelas pessoas que Ele coloca em nosso caminho, ou pela esperança que encontramos na Sua palavra. Seja o que for, sempre há algo pelo que agradecer. E aqui está a promessa mais linda. Quando fazemos isso, a paz de Deus vem para nossas vidas. Não é qualquer paz, é uma paz que excede todo o entendimento. Uma paz que não depende de as circunstâncias mudarem, mas da certeza de que Deus está conosco no meio delas. É aquela calma inexplicável que você sente quando sabe que, embora tudo ao seu redor esteja incerto, seu coração e sua mente estão guardados em Cristo Jesus. A paz de Deus atua como um guardião, protege nosso coração do desespero e nossa mente dos pensamentos que nos consomem. Mas para experimentá-la, precisamos confiar. Confiar que Deus ouve. Confiar que sua vontade é perfeita, mesmo quando não a entendemos. Confiar que seu tempo é melhor do que o nosso. Se você está lutando contra a ansiedade, quero te encorajar a experimentar isso. Reserve um momento, respire fundo e leve suas preocupações a Deus em oração. Diga exatamente como você se sente, não esconda nada e depois encontre algo pelo que agradecer. Talvez seja algo pequeno, mas comece por aí.
Você verá como essa prática começará a transformar seu coração. A oração e a gratidão não são apenas atos, são hábitos que fortalecem nossa fé e nos conectam mais profundamente com Deus. Faça disso uma prática diária. Reserve um tempo para falar com Deus, para apresentar a Ele suas necessidades e para agradecê-lo por sua fidelidade. E quando fizer isso, espere pela paz dele, não como um desejo, mas como uma certeza, porque Ele prometeu. Vamos orar juntos. Senhor, hoje colocamos nossas preocupações diante de Ti. Sabemos que Tu és maior do que qualquer coisa que possamos enfrentar. Pedimos que nos concedas a Tua paz, aquela que excede todo o entendimento. Ajuda-nos a confiar em Ti, a apresentar nossos pedidos e a viver com gratidão. Obrigado porque Tu sempre ouves, sempre cuidas de nós e sempre nos sustentas. Em nome de Jesus, amém. Número 10. Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para o meu caminho. Salmos 119, 105. Essas palavras do Salmo 119 são um lembrete de que a palavra de Deus não apenas nos guia, mas ilumina cada passo que damos nessa jornada chamada vida. Pense nisso. Quantas vezes você já se sentiu perdido, sem saber qual decisão tomar ou qual caminho seguir? A escuridão da incerteza pode ser esmagadora, mas a palavra de Deus age como uma luz, mostrando o caminho, trazendo clareza e direção. A metáfora da lâmpada e da luz é poderosa porque todos nós já estivemos em um lugar escuro, literal ou figurativamente. Quando tudo está escuro, qualquer pequena luz é suficiente para nos dar esperança. É assim que a palavra de Deus funciona. Nem sempre ilumina todo o panorama de uma vez, mas nos mostra o próximo passo. Dá-nos o que precisamos para avançar, um passo de cada vez, confiando que Deus sabe para onde está nos levando. No nosso dia a dia, a palavra de Deus tem esse mesmo poder. Quando você enfrenta decisões difíceis, sua palavra oferece sabedoria. Quando luta com a dúvida, lembra-lhe das promessas de Deus. E quando sente que não consegue mais continuar, age como um lembrete constante de que Deus está com você, guiando-o. Mas, para que essa luz brilhe, devemos nos esforçar para acendê-la. Como? Lendo a Bíblia, meditando nela e permitindo que suas palavras penetrem em nosso coração. Não se trata apenas de lê-la como se fosse um livro qualquer. Trata-se de interagir com ela, de permitir que cada versículo fale a sua situação. Talvez você esteja passando por um momento de estresse no trabalho ou dificuldades em seus relacionamentos. A palavra de Deus tem algo para você. Talvez você se sinta confuso sobre o propósito da sua vida. A palavra de Deus vai lembrar-lhe que Ele tem planos de bem para você, planos para dar-lhe um futuro e uma esperança. Um dos maiores benefícios de manter a palavra de Deus como guia é a clareza que ela oferece em momentos de incerteza. O salmista não diz que a palavra elimina todos os obstáculos, mas que ilumina o caminho. É essa orientação silenciosa que nos ajuda a discernir entre o que é certo e o que é errado, o que é temporário e o que tem valor eterno. E em um mundo cheio de vozes competindo por nossa atenção, ter essa luz é essencial. Além de oferecer direção, a palavra de Deus fortalece nosso espírito. Quando estamos cansados, desanimados ou à beira de desistir, a palavra nos lembra que podemos encontrar força nele. Histórias como a de Davi enfrentando Golias ou os israelitas atravessando o Mar Vermelho nos ensinam que Deus sempre provê um caminho, mesmo quando parece que não há. Essas histórias não são apenas relatos antigos, são testemunhos do que Deus pode fazer na sua vida se você confiar nele. Mas aqui está o desafio. Não basta conhecer a palavra de Deus, precisamos aplicá-la. A orientação divina não faz sentido se não seguimos o caminho que ela nos mostra. É como ter um mapa e nunca olhá-lo. Você está permitindo que a palavra de Deus seja essa luz na sua vida? Está tomando decisões com base na sua orientação? Ou está confiando apenas na sua própria lógica e experiência? Essa é uma pergunta que todos nós precisamos nos fazer. Quero incentivá-lo a fazer da palavra de Deus uma prioridade diária. Não precisa ser complicado. Talvez você comece com um versículo por dia, refletindo sobre o que ele significa e como pode aplicá-lo. Talvez participe de um grupo de estudo bíblico ou use um devocional. O importante é convidar a palavra de Deus a fazer parte da sua vida, permitindo que sua luz guie você. E a mais, não guarde essa luz só para você. Compartilhe o que aprende, seja uma lâmpada para os outros. Talvez alguém na sua vida esteja passando por um momento de escuridão e precise da luz de Deus que você pode compartilhar. Uma palavra de encorajamento, um versículo, um testemunho pode ser tudo o que essa pessoa precisa para encontrar direção. Oremos juntos. Senhor,
Obrigado porque tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ajuda-nos a buscar-te todos os dias através da tua palavra, a permitir que ela nos guie em nossas decisões e a encontrar nela a força de que precisamos. Ensina-nos a caminhar na tua luz e a compartilhá-la com os outros. Em nome de Jesus, amém. Número 11. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Tiago 2,17. Essas palavras de Tiago são um poderoso lembrete de que nossa fé não pode se limitar a palavras ou pensamentos. Uma fé verdadeira, uma fé viva, sempre se manifesta em ações. E não é que as obras nos salvem, mas são a evidência de uma fé genuína, a maneira como demonstramos que realmente acreditamos naquilo que declaramos. Pense nisso. Ter fé sem obras é como segurar uma semente na mão e nunca plantá-la. Sabemos que essa semente tem o potencial de crescer, de dar frutos, mas se não fizermos nada com ela, se não a colocarmos em ação, ela continuará sendo apenas uma semente. O mesmo acontece com nossa fé. Se não a colocarmos em prática, se ela não impactar a forma como vivemos, será que realmente é fé? Tiago não está dizendo que as obras substituem a fé. O que ele nos ensina é que as duas estão interconectadas. A fé nos leva a agir e nossas ações refletem a autenticidade dessa fé. Quando dizemos que confiamos em Deus, nossas decisões e comportamentos devem demonstrar isso. Por exemplo, se acreditamos que Deus nos chama para amar o próximo, isso deve se refletir em como tratamos as pessoas, especialmente aquelas que mais precisam de nós. É fácil dizer que temos fé, mas o verdadeiro desafio está em demonstrá-la em nossas ações diárias. O que você faz quando alguém precisa de ajuda? Que decisões você toma quando sabe que uma ação requer sacrifício? É nesse momento que a fé se torna algo tangível. Quando você ajuda alguém que está enfrentando dificuldades, quando perdoa, mesmo sendo difícil, quando decide dar mesmo que isso te custe, você está mostrando uma fé viva. Tiago também nos alerta sobre o perigo de uma fé passiva. Uma fé que não se traduz em obras é como um corpo sem vida. Não tem propósito, não tem movimento, não tem impacto, e acredito que nenhum de nós quer que sua fé seja assim. Queremos uma fé que transforme, que inspire, que deixe uma marca no mundo. Mas para isso precisamos agir. Não se trata de fazer grandes coisas o tempo todo. Às vezes, os menores atos têm o maior impacto. Uma palavra de incentivo, um gesto de bondade, um momento de escuta podem ser as obras que refletem uma fé ativa. Na Bíblia, vemos exemplos claros de como as obras refletem a fé. Pense em Abraão, que esteve disposto a sacrificar seu filho Isaque em obediência a Deus. Sua ação não foi o que o salvou, mas demonstrou a profundidade de sua fé. Ou Raabe, que arriscou sua vida para proteger os espias israelitas. Seu ato de fé não apenas a salvou, mas a incluiu na história redentora de Deus. Essas histórias nos mostram que a fé verdadeira sempre vem acompanhada de ação. Agora, sei que nem sempre é fácil. Às vezes, nos sentimos desmotivados, ocupados ou até mesmo incapazes de agir conforme nossa fé. Mas é aí que Deus entra em cena. Ele nos dá força, sabedoria e oportunidades para viver nossa fé. Tudo o que precisamos fazer é estar dispostos. E quando damos esse passo, quando agimos conforme nossa fé, não apenas impactamos a vida dos outros, mas também fortalecemos nosso relacionamento com Deus. É nessas ações que encontramos crescimento espiritual, onde nossa fé se aprofunda e se enriquece. Então, a pergunta é: como você está vivendo sua fé? Ela se reflete em suas decisões, em como você trata os outros, em como enfrenta os desafios? Se você sente que poderia fazer mais, não desanime. Este é um convite para começar hoje, com pequenos passos. Identifique uma maneira de agir conforme sua fé. Talvez seja ajudar alguém em necessidade, servir em sua comunidade ou simplesmente ser mais gentil com as pessoas ao seu redor. Quero encorajá-lo a fazer de sua fé algo visível, algo que os outros possam ver e que inspire outras pessoas a buscar a Deus. Porque quando vivemos uma fé ativa, não apenas transformamos nossa própria vida, mas deixamos uma marca no mundo que reflete o amor e a graça de Deus. Oremos juntos. Senhor, pedimos que nos ajude a viver uma fé ativa, uma fé que se reflita em nossas ações e decisões. Que a cada dia possamos demonstrar o Teu amor através de nossas obras. Fortalece nossa fé e nos motive a agir, não para ganhar a Tua aprovação, mas para refletir a transformação que realizaste em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Número 12. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor dirige os seus passos. Provérbios 16:9.
Este versículo de Provérbios é um profundo lembrete de que, embora planejemos nossas vidas de acordo com o que achamos melhor, no final, é Deus quem tem a palavra final e nos guia pelo caminho certo. Pense em quantas vezes você fez planos que não saíram como esperava. Pode ser frustrante, não é? Mas quando confiamos que Deus está dirigindo nossos passos, até os desvios têm um propósito. Todos nós adoramos planejar. Fazemos listas, estabelecemos metas, imaginamos como será o futuro. E isso é bom, porque planejar reflete nossa capacidade de sonhar e de querer um amanhã melhor. No entanto, nossas perspectivas são limitadas, só podemos ver até onde nosso entendimento alcança. Mas Deus, que tem uma visão infinita, vê além. Ele enxerga os obstáculos que não podemos ver e também as bênçãos que nem imaginamos. É natural que nossas motivações humanas nos levem a planejar com base no que acreditamos ser bom para nós. Queremos estabilidade, sucesso, felicidade. Mas o que acontece quando esses planos não estão alinhados com o que Deus deseja para nossas vidas? É aqui que entra a parte mais difícil. Render nossos planos a Deus, reconhecer que a sabedoria dele é maior do que a nossa e permitir que ele dirija nossos passos, mesmo que isso signifique mudar de direção. Deus não interfere em nossos planos por capricho. Sua direção é baseada em seu amor e em seu desejo de que cumpramos o propósito para o qual fomos criados. Talvez você se lembre de histórias como a de Abraão, que tinha sua vida em Ur perfeitamente planejada, mas Deus o chamou para deixar tudo e seguir um caminho incerto. Ou Moisés, que provavelmente nunca imaginou que passaria de cuidar de ovelhas no deserto a liderar uma nação inteira. Eles tinham planos, mas Deus os redirecionou para algo muito maior. Confiar que Deus dirige nossos passos não significa que devemos parar de planejar. Em vez disso, significa incluir Deus em nossos planos. Antes de tomar uma decisão importante, devemos reservar um tempo para orar, buscar sua orientação na Escritura e refletir em comunidade com outros crentes. Significa estar abertos para ajustar nossos planos quando Deus nos mostra um caminho diferente, mesmo que não o entendamos no momento. Essa flexibilidade nem sempre é fácil. Às vezes, queremos nos apegar ao que acreditamos ser o melhor, mas Deus nos pede que soltemos para receber algo maior. Talvez você esteja enfrentando uma situação em que sente que seus planos estão desmoronando. Em vez de se desesperar, pergunte-se: Deus está tentando me direcionar para algo melhor? Sua direção nem sempre é óbvia de imediato, mas quando olhamos para trás, podemos ver como cada passo que ele corrigiu tinha um propósito. A humildade é essencial em tudo isso. Reconhecer que não temos todas as respostas e que dependemos da orientação de Deus não é um sinal de fraqueza, mas de sabedoria. Ao entregar nossos planos a Deus, encontramos paz, porque sabemos que Ele está no controle. Não precisamos saber tudo, porque confiamos que Ele sabe. Talvez você esteja se perguntando: como posso incluir Deus nos meus planos? Comece com a oração. Fale com Deus sobre suas metas, seus sonhos e suas preocupações. Depois ouça. Busque sua resposta na palavra, nas portas que Ele abre e nas que fecha. E quando as coisas não saírem como esperado, não perca a fé. Deus não te abandonou. Ele está apenas ajustando seus passos para te levar a um lugar melhor. Quero te encorajar a entregar hoje mesmo seus planos a Deus. Talvez você sinta que não sabe o que fazer ou que está perdendo o controle. Deixe-me te dizer algo. O melhor lugar onde você pode estar é sob a direção de Deus. Confie que Ele está trabalhando em sua vida, mesmo quando você não entende. Oremos juntos. Senhor, entregamos nossos planos, nossas metas e nossos sonhos a Ti. Sabemos que Tu tens um propósito perfeito para nossas vidas. Ajuda-nos a confiar em Tua orientação, mesmo quando não entendemos o caminho. Dirige nossos passos, Senhor, e leva-nos ao propósito que tens para nós. Em nome de Jesus, amém. Número 13. Os passos de um homem são dirigidos pelo Senhor, e Ele aprova o seu caminho. Quando cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o sustenta com a sua mão. Salmos 37, 23. Este trecho do Salmo 37 nos lembra de uma verdade que transforma a maneira como caminhamos pela vida. Não estamos sozinhos. Cada passo que damos, cada decisão que enfrentamos, está sob o olhar amoroso de Deus. Ele não apenas nos guia, mas também nos sustenta, mesmo quando tropeçamos. É fascinante pensar na imagem de Deus dirigindo nossos passos. Talvez você, como todos nós, já tenha passado por momentos em que não sabia para onde ir. Você toma decisões baseado no que acha melhor, mas às vezes as coisas não saem como esperado.
É aqui que entra essa promessa. Embora planejemos nossos caminhos, é Deus quem os endireita. Ele não apenas guia nossos passos, mas os ajusta para alinhá-los com sua vontade. É como um pai que segura a mão de seu filho pequeno, garantindo que ele caminhe por um caminho seguro. A direção de Deus nem sempre é evidente de imediato. Há momentos em que sentimos que estamos andando em círculos, mas, mesmo nesses momentos, Deus está agindo. Pense na história de José. De ser vendido como escravo a se tornar o segundo no comando no Egito, sua vida é um exemplo claro de como Deus dirige os passos, mesmo quando o caminho parece incerto ou doloroso. O mesmo acontece com você. Talvez agora você não entenda por que enfrenta certos desafios, mas confie que Deus está usando cada experiência para levá-lo ao lugar certo. Quando o salmista diz que Deus aprova o nosso caminho, ele está falando de algo profundo. Deus não apenas dirige, mas também se deleita no caminho que seguimos quando estamos sob sua orientação. Saber que Deus aprova nossos passos nos dá uma confiança incrível. Isso nos lembra de que não caminhamos para agradar o mundo ou para cumprir ambições egoístas, mas para viver alinhados com o propósito que Ele tem para nós. Mas o que acontece quando tropeçamos? Porque, sejamos honestos, todos nós já caímos. Às vezes é por erros que cometemos. Outras são circunstâncias fora do nosso controle. A queda pode ser humilhante, dolorosa e até desanimadora. No entanto, este versículo nos garante que quando caímos, não ficamos prostrados. Por quê? Porque Deus nos sustenta. Essa imagem de Deus estendendo a mão para nos levantar é uma das mais reconfortantes que podemos imaginar. Não importa quão baixo tenhamos caído, sua mão está sempre lá para nos levantar. Isso não significa que as quedas não tenham consequências ou que sejam fáceis de superar, mas, com Deus ao nosso lado, podemos nos levantar com esperança. Ele não apenas nos ajuda a ficar de pé, mas nos dá força para continuar. Talvez você sinta que está no chão agora, lutando para se reerguer. Deixe-me lembrar você de que Deus não foi embora. Ele está aí, sustentando você, guiando você e dando a força necessária para seguir em frente. A chave para experimentar essa direção e sustento divino é confiar plenamente nele. Isso significa incluí-lo em cada decisão que tomamos, grande ou pequena. Está enfrentando uma decisão importante? Pare e ore. Pergunte a Deus qual caminho Ele quer que você siga. Depois confie que, mesmo que o caminho pareça incerto, Ele sabe exatamente para onde está levando você. Também significa estar disposto a ajustar seus planos. Às vezes, queremos nos apegar às nossas ideias, mas Deus nos pede que deixemos ir para receber algo melhor. Esse ato de soltar exige humildade, mas nos liberta do peso de tentar controlar tudo sozinhos. Quero encorajar você a viver com a certeza de que Deus está dirigindo seus passos e que mesmo nos momentos de queda, Ele está com você. Permita que sua direção seja o seu guia e que sua mão seja o seu apoio. Você não precisa fazer isso sozinho. Deus está ao seu lado, garantindo que cada passo que você der o leve mais perto do propósito que Ele tem para a sua vida. Oremos juntos. Senhor, obrigado por dirigir nossos passos e aprovar o nosso caminho. Obrigado porque mesmo quando caímos, Tu não nos deixas no chão, mas nos sustentas com Tua mão amorosa. Ajuda-nos a confiar em Tua direção, a buscar-Te em cada decisão e a caminhar com a segurança de que Tu estás conosco. Endireita os nossos passos e leva-nos sempre em direção ao Teu propósito. Em nome de Jesus. Amém. Número 14. Tu conservarás en paz aquele cuja mente está firme en ti, porque confía en ti. Isaías 26:3. Estas palavras de Isaías são bálsamo para o coração inquieto. Falam de uma paz que não depende do que acontece ao nosso redor, mas de uma confiança constante em Deus. E aqui está o segredo. Essa paz não é algo que possamos fabricar por nós mesmos. É presente divino para aqueles que mantêm sua mente fixa nele. A paz de Deus não se parece em nada com a tranquilidade superficial que o mundo oferece. Não é simplesmente a ausência de conflito ou o alívio temporário após problema resolvido. É algo muito mais profundo. É uma calma que transcende o entendimento humano, estado de serenidade que não é abalado pelas tempestades da vida. É como uma âncora firme em meio a mar agitado. Enquanto tudo ao nosso redor parece desmoronar, essa paz permanece inabalável, porque vem de uma fonte eterna e imutável, o próprio Deus.
Manter nossos pensamentos em Deus é essencial para experimentar essa paz. Mas, sejamos sinceros, nem sempre é fácil. Vivemos em um mundo cheio de distrações. Há preocupações financeiras, problemas de saúde, relacionamentos difíceis e cada notificação em nossos celulares parece competir por nossa atenção. Mas Isaías nos oferece uma solução: perseverar em pensar em Deus. Isso não significa ignorar nossos problemas, mas trazê-los repetidamente aos pés de Deus. Significa lembrar quem Ele é, o que Ele já fez por nós no passado e as promessas que Ele tem para o nosso futuro. Confiar em Deus não é algo passivo, é uma decisão ativa que tomamos todos os dias. É escolher acreditar que mesmo sem ver a solução para nossos problemas, Deus já a tem. É saber que Ele é fiel e que seu plano para nós é bom, mesmo quando não entendemos os detalhes. Essa confiança se constrói ao longo do tempo, à medida que experimentamos, vez após vez, a fidelidade dele em nossas vidas. Para manter nossos pensamentos constantemente em Deus, precisamos de práticas que nos ajudem a focar nele. A oração é uma das mais poderosas. Não precisa ser algo complicado. Basta conversar com Deus como você faria com um amigo próximo. Fale sobre suas preocupações, suas alegrias, seus medos. À medida que você faz isso, começará a sentir como a paz dele preenche o seu coração. A leitura da Bíblia é outra ferramenta essencial. É nas Escrituras que encontramos as promessas de Deus, as histórias de sua fidelidade e as orientações para viver em sua paz. Cada vez que você lê um trecho como este de Isaías, está lembrando sua mente e seu coração de que Deus está no controle. Mesmo nos dias mais difíceis, essas palavras servem como lembrete de que você não está sozinho. A gratidão também desempenha um papel crucial. Quando agradecemos a Deus, mesmo pelas pequenas coisas, mudamos nosso foco do que nos falta para o que já temos. Essa prática nos ajuda a perceber as bênçãos que Deus nos dá todos os dias e nos enche de uma paz profunda ao saber que estamos sob seus cuidados constantes. Lembre-se de algo importante. Essa paz não significa que você nunca enfrentará problemas. O próprio Jesus disse que no mundo teríamos aflições, mas também nos assegura que Ele vence o mundo. A paz de Deus não elimina as tempestades, mas nos dá força e confiança para atravessá-las sem sermos derrotados por elas. Talvez você esteja se perguntando: como posso confiar plenamente em Deus quando as coisas não acontecem como eu esperava? Essa é uma pergunta válida e real. A resposta está em entregar o controle a Deus, sabendo que sua perspectiva é muito mais ampla do que a nossa. Ele vê o quadro completo e está trabalhando para o nosso bem, mesmo nos momentos que não entendemos. Hoje, encorajo você a tirar um momento para refletir. O que está roubando sua paz? Que pensamentos estão ocupando sua mente? Leve tudo isso a Deus. Confie que Ele pode guardar seu coração e sua mente em sua perfeita paz. Ore comigo: Senhor, obrigado pela paz que prometes àqueles que confiam em Ti. Ajuda-me a perseverar em pensar em Ti e a entregar todas as minhas preocupações nas Tuas mãos. Enche meu coração com Tua calma e ensina-me a confiar na Tua fidelidade a cada dia. Em nome de Jesus, amém. Número 15. Porque eu sei os pensamentos que penso sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Jeremias 29:11. Este versículo de Jeremias é uma declaração poderosa que nos enche de esperança. Deus nos lembra que, mesmo nos momentos mais difíceis, seu propósito para nós é bom. Ele não está improvisando nem reagindo às nossas circunstâncias. Desde o início, seu plano sempre foi de bem-estar, paz e um futuro cheio de propósito. Você sabia que essas palavras foram originalmente dirigidas a um povo exilado? Os israelitas estavam longe de casa, vivendo na Babilônia, enfrentando incertezas e dores. E bem no meio daquela escuridão, Deus deu essa promessa. Ele não promete uma mudança imediata, mas garantiu que seu plano estava em Macau, mesmo em meio ao sofrimento. O mesmo acontece com você. Talvez hoje você se sinta perdido, preso em uma situação sem saída. Mas deixe-me dizer algo. O fato de você não enxergar o final não significa que Deus não esteja trabalhando ao seu favor. Os planos de Deus são diferentes dos nossos. Às vezes, queremos respostas rápidas, soluções imediatas, mas Deus opera no seu tempo perfeito. E esse tempo, mesmo que muitas vezes não compreendamos, está sempre alinhado como que é melhor para nós. Ele tem pensamentos de paz, não de mal. Você já parou para refletir sobre isso? Tudo o que Ele faz é motivado pelo seu amor e pelo desejo de nos dar um futuro cheio de esperança. Não importa qual incerta seja a temporada que você está enfrentando, você pode confiar que seu propósito final é bom. A chave está em confiar. O que isso significa? É decidir, a cada dia, acreditar que Deus sabe o que está fazendo, mesmo quando suas circunstâncias parecem dizer o contrário.
Confiar não é negar a realidade dos seus problemas, é reconhecer que há Deus maior que esses problemas, é levar suas preocupações até Ele e permitir que Ele o guie com sua paz. Em vez de tentar controlar tudo, solte e entregue o controle àquele que realmente sabe o que é melhor para você. Mas confiar nos planos de Deus não significa cruzar os braços, significa alinhar nossas vidas ao propósito dele. Isso começa buscando sua vontade através da oração e da meditação na sua palavra. Pergunte a Ele: Deus, o que queres de mim nesta situação? Como posso caminhar em linha com teus planos? Às vezes, a resposta será clara, em outras, será necessário dar passos de fé, confiando que Ele está guiando seus caminhos, mesmo quando você não entende cada detalhe. Essa promessa de Jeremias não é apenas uma fonte de conforto pessoal, é também lembrete de que nosso propósito tem impacto nos outros. Quando vivemos conforme o plano de Deus, não apenas experimentamos sua paz, mas também nos tornamos testemunhas da sua fidelidade para aqueles ao nosso redor. São nesses momentos em que parece que tudo está perdido, mas você decide confiar em Deus, que você pode inspirar outras pessoas a fazer o mesmo. É algo maravilhoso que acontece quando você confia nos planos de Deus. Você experimenta uma paz que vai além do entendimento humano. É uma paz que permite que você descanse, mesmo quando as circunstâncias ainda não mudaram. Porque você sabe que está nas mãos de Deus que é bom, fiel e sempre cumpre suas promessas. Então, quero desafiá-lo hoje. Pense nas áreas da sua vida onde você tem lutado para manter o controle, onde a incerteza tem roubado sua paz. Entregue isso a Deus. Diga: Senhor, sei que teus pensamentos para mim são de paz e não de mal. Embora eu não entenda o que estás fazendo, escolho confiar em ti. E enquanto você faz isso, observe como Ele começa a agir, às vezes de maneiras inesperadas, mas sempre para o seu bem. Lembre-se de que o mesmo Deus que prometeu aos exilados na Babilônia futuro cheio de esperança é o Deus que está com você agora. Sua promessa continua válida e seu amor por você é imutável. Não importa o que você esteja enfrentando, Ele tem plano para lhe dar futuro cheio de propósito. Então confie, caminhe em fé e espere com esperança, porque o Deus que te criou nunca te abandonará e seus planos para você são melhores do que você pode imaginar. Percorremos juntos uma jornada de fé, confiança e transformação por meio dos poderosos ensinamentos da Bíblia. Desde entender que até mesmo uma fé tão pequena como um grão de mostarda pode mover montanhas, até reconhecer que Deus dirige e aprova cada um dos nossos passos. Cada sessão reforçou a verdade de que não estamos sozinhos em nossas lutas. Aprendemos que a paz de Deus está disponível para aqueles que perseveram em confiar nele e que seu plano para nós é sempre de bem-estar e propósito. Ao final desta mensagem, quero que você leve consigo uma reflexão fundamental. A verdadeira força e transformação vem de confiar plenamente em Deus, deixando de lado nossas próprias limitações e permitindo que sua orientação e sustento nos levem adiante. Não importa quão grandes sejam suas montanhas, quão profundas sejam suas ansiedades ou quão incerto seja o seu futuro, Deus está com você, disposto a sustentá-lo e endireitar seus caminhos. Agora, convido você a colocar em prática tudo o que aprendeu hoje. Reserve um momento para refletir sobre as áreas da sua vida onde você ainda luta sozinho e decida entregá-las a Deus com fé. Permita-se confiar em sua direção, agradecer por sua graça e agir de acordo com a fé que você cultivou. Quero desafiá-lo a tornar a oração e a meditação na palavra de Deus uma parte central da sua vida diária. Declare em voz alta: confio plenamente em Deus, deixo de lutar sozinho e permito que sua paz e orientação transformem minha vida. Que esta declaração seja o seu compromisso de viver uma vida de fé ativa, confiança inabalável e propósito divino. Lembre-se, Deus tem planos de paz e um futuro cheio de esperança para você. Você não está sozinho no seu caminho. Ele está com você a cada passo, sustentando-o e guiando-o em direção ao propósito que ele planejou para você. Então, dê hoje esse passo de fé, confie em sua promessa e experimente a transformação que somente Deus pode trazer para a sua vida. Vamos orar juntos. Senhor, obrigado por nos acompanhar nesta jornada de fé e confiança. Ajude-nos a parar de lutar sozinhos e a confiar plenamente em tua orientação e sustento. Fortaleça nossa fé, renove nossa esperança e permita que vivamos de acordo com teu propósito divino. Que tua paz, que excede todo entendimento, guarde nossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, amém. Se você chegou ao final deste vídeo, é uma pessoa dedicada e comprometida com o crescimento espiritual e a aproximação a Deus. O fato de você ter chegado até o final
demonstra sua determinação em absorver conhecimento e aplicá-lo em sua vida. Continue buscando sabedoria e trabalhando para fortalecer sua fé e sua relação com Deus. Lembre-se de que o aprendizado e a aproximação a Deus são uma jornada contínua e gratificante. Meus vídeos ajudam pessoas de todas as idades a se aproximarem de Deus, redescobrindo ensinamentos esquecidos e aprofundando na palavra divina. Comente: "Estou mais perto de Deus", para nos fazer saber que você chegou até aqui e que está neste caminho de fé conosco.